Olá, esse é o tutorial para uso do aplicativo Zoom, para nós fazermos nas nossas aulas através desse aplicativo dentro do programa CLS. Então, vou começar iniciando o aplicativo Zoom e fazendo o login. Quando eu inicio o aplicativo, ele me dá duas alternativas aqui, duas opções. Eu posso simplesmente entrar em uma reunião sem fazer login, ou eu vou fazer o login. No nosso caso, professores, nós sempre temos que fazer o login. Então, o que acontece se você se você simplesmente clicar em um link de reunião já existente, e você não estiver logado no Zoom anteriormente, ele vai simplesmente entrar naquela reunião como um usuário não logado. E aí, no caso, se for você criar o link da sua aula, e aí você quiser dar a aula e acessar aquela aula pelo link, se você não estiver logado anteriormente no Zoom, você vai entrar como se fosse um aluno e não como se fosse o anfitrião dessa reunião. Então eu peço, por favor, que sempre inicie o aplicativo Zoom e faça o login, tá certo? Existe uma opção que você deixa ele já sempre logado, você não precisa fazer o logoff, mas caso você faça o logoff, caso você saia do seu usuário, por favor, quando iniciar o aplicativo, faça o login. Vocês vão fazer o login utilizando o e-mail e a senha que eu mandei para o e-mail de vocês. Então, o e-mail ele vai ser professor Zoom, seguido de um número. Cada um tem o seu próprio número. Então, no meu caso é professor.zoom589. Cada um de vocês vai ter um número diferente aqui, tá? Então, façam o login com o seu próprio usuário. Então, aqui o meu é professorzoom.589@unisul.br, e aí eu vou colocar a senha, que é a senha que o pessoal da Unisul enviou pra gente, e a gente não vai trocar essa senha, vai manter sempre a mesma senha. Vou fazer o login. Então, agora, quando eu faço o login, ele abre para mim na janela aqui, Meetings. Então, vocês estão vendo aqui em cima, no topo do Zoom, eu tenho a abinha Home, a abinha Chat, a abinha Meetings e a abinha Contacts. Então, quando eu abro o Zoom, ele já vai, para mim, abrir aqui essa janela das reuniões. Então, aqui nas reuniões, do lado direito da tela, eu posso ver aqui se eu tenho reuniões já agendadas, reuniões que eu já criei. Então, por exemplo, eu criei aqui essa reunião chamada Reunião Coordenação CLS, e eu criei também uma outra reunião chamada Sala Professora Mari. Mas eu quero mostrar para vocês primeiro aqui a telinha Home, a telinha inicial. Então, dentro dessa telinha Home aqui, vocês têm os controles gerais, né? Então, vocês podem criar uma reunião nova, vocês podem ingressar em uma reunião existente, podem fazer um agendamento de uma reunião, então criar uma reunião por aqui, ou compartilhar a tela. Então, aqui ele também me dá um aviso, ó, hoje você não tem nenhuma reunião, né? Então, hoje, domingo, dia 6 de junho, você não tem nenhuma reunião. Aqui na abinha Chat, eu posso navegar nos chats das reuniões que eu tive anteriormente. E na abinha aqui dos contatos, que é a última, eu posso ver aqui os contatos que estão salvos aqui para mim. No nosso caso aqui, como professor Zoom, a gente tem como lista de contatos outros usuários que a gente já teve contato, que já estão na nossa agenda, e também os outros professores Zoom, que são os professores da Unisul. Aqui os contatos da empresa, né? Então aqui todos esses são professores aqui da Unisul que também ficam com contato gravado aqui. A gente não vai mexer nessa parte aqui de contatos, tá? Que a gente vai mexer mesmo vai ser aqui na parte de reuniões, meetings. Então,
Por padrão, o Zoom já cria uma reunião genérica, que é essa My Personal Meeting, tá? Então, se eu clicar aqui, se eu entrar no Zoom e eu clicar aqui no Start, o que que ele vai fazer? Ele vai começar essa reunião. Veja que tem um código aqui, ó. Nesse caso, 960-785-9939. Cada reunião do Zoom tem um código que identifica aquela reunião. Se eu olhar para essa aqui, ó, reunião coordenação CLS, olha só o ID da reunião. Ele é diferente, é um número diferente. Essa sala da professora Mari aqui também, ó, é um número diferente. Então, quer dizer que isso aqui são salas diferentes. É como se eu tivesse aqui, essa aqui é uma sala genérica, que ele cria automaticamente. E essas aqui são salas que eu criei através aqui da ferramenta do Zoom. E cada sala dessas tem um link diferente. Então, o que que acontece? Às vezes algumas pessoas estão entrando no Zoom e aí abre essa reunião, abre essa janela aqui, a pessoa clica no Start, aí o que que ela está fazendo? Em vez de ela estar entrando na reunião que ela precisa entrar, ela está entrando numa reunião particular dela, né? Então, por favor, prestem atenção nesse ID, tá certo? Da reunião, que é o que vai identificar se você está na sala certa ou não. Ou então pelo título também, tá? Se vocês criarem ali uma reunião, deem um título e vocês vão saber qual que é a sala correta. Então, por exemplo, professor André, que tem 2 turmas, o professor André pode criar uma turma, uma reunião para a sala do avançado, uma reunião para a sala do intermediário, por exemplo. E aí tem um link diferente para cada uma delas, tá? Então, como é que eu faço para criar uma reunião? Eu venho aqui e clico nesse botão mais, tá? Tá vendo quando eu coloco o mouse em cima, ele aparece ali, agendar reunião. Se eu vier na tela Home também, eu posso fazer a mesma coisa aqui, agendar, né? Schedule. Então, para criar uma reunião nova. Então, eu clico aqui no mais, e aí eu peço aqui Schedule Meeting, tá? Agendar uma reunião. E aí eu vou colocar aqui o tópico. O tópico vai ser o nome da reunião, tá certo? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, eu vou criar aqui a sala para a gente fazer a atividade cultural de sexta-feira. Então, eu vou colocar aqui atividade cultural, percussão, que é uma das atividades que a gente vai ter na sexta-feira. Eu posso criar essa reunião como uma reunião fechada, uma reunião que tem um começo e um fim determinados. E aí eu vou definir isso aqui, quando que ela começa. Então, ela vai começar no dia 18. Ela vai ter a duração de 2 horas e o horário de começar é às 16. Então, começa às 16, ela tem 2 horas de duração e aqui o fuso horário, tá? E aí, em relação ao ID, eu vou deixar aqui gerar um automático, tá? Senão eu posso optar por criar sempre com o mesmo ID, mas é melhor deixar aqui essa opção porque ele cria um ID diferente. Então, gerar um automático. Depois tem a opção de segurança. Então, eu vou marcar aqui senha e ele vai criar uma senha automática. Muito importante que crie a senha, porque é uma forma de segurança para que outras pessoas não consigam invadir a reunião, tá? Esse é uma coisa bem importante. E aí eu posso definir ou não, se eu quero ou não, uma sala de espera, quer dizer, quando eu entro, eu tenho que admitir os visitantes na reunião ou não. Então aqui vocês podem escolher se vocês querem sala de espera ou não. Vocês podem escolher também se somente usuários autenticados no Zoom, ou seja, logados no Zoom, podem logar. Eu recomendo que não deixem essa opção, então deixa esses dois aqui em branco. E as demais opções podem deixar as opções padrão, tá? No meu caso, em particular, eu instalei um aplicativo que faz a integração do Zoom com o Outlook. Então, quando eu pedir para salvar, ele vai abrir uma janelinha do Outlook para fazer o agendamento também na minha agenda do Outlook. E aí essas duas agendas ficam integradas.
Mas se você não tiver, essa opção não vai aparecer. Se você não tiver esse aplicativo extra instalado, não vai aparecer aqui para você, tá? E aqui tem as opções avançadas, que vocês podem aqui permitir que os participantes entrem a qualquer momento, deixar os participantes mudos, gravar automaticamente. Essa aqui pode ser uma ideia interessante, caso vocês queiram gravar uma reunião, mas não vai ser o nosso caso aqui. E também pode bloquear determinados usuários. Eu não acho que vocês precisem mexer aqui nas opções avançadas, tá? Então, vocês vão apenas dar o nome da sala, definir a hora que começa, a hora que termina, pedir aqui gerar automaticamente o ID e criar uma senha, tá? Pode ser a senha que o Zoom cria automaticamente, não precisa vocês darem uma senha e não precisa mexer em mais nada. E aí vocês vão salvar. E aí ele apareceu já, tá salvo, e aqui vocês estão vendo que em cima começou a piscar aqui porque abriu o meu aplicativo do Outlook para agendar aquela reunião no meu Outlook. E apareceu aqui, tá vendo, ó, sexta-feira, 18 de junho, nós temos essa atividade cultural aqui agendada, tá? Além dessas, tem as reuniões recorrentes, que são salas que eu criei para outras atividades, e aí eu posso usar aquela sala sempre que eu quiser. Como é que eu crio uma reunião recorrente, então? Vamos lá. Clico aqui em agendar. Vou criar um título para minha sala, um nome para minha sala. Então, vamos supor, turma avançado, tá? Por exemplo. E aí, em vez de eu colocar quando é que começa, quando é que termina, eu simplesmente clico ali, ó, reunião recorrente, tá certo? E aí, eu não preciso agendar quando que começa e quando termina, porque aquela é uma sala que sempre que eu abrir, ela vai funcionar. Essa é a forma como eu recomendo que vocês criem as salas de aula de vocês, para não ter que ficar criando uma sala de aula cada aula. Cria uma sala só, uma vez, e aí usa sempre aquela sala para fazer suas aulas. No caso do professor André, que tem 2 turmas, eu recomendaria que fizesse uma sala para cada turma. Vou aqui pedir para criar a senha, por questão de segurança, e salvar. Pronto, salvou. Ele apareceu ali para mim também deixa eu fechar isso aqui, não quero isso aqui. Vou fechar essas janelinhas aqui só para não me incomodar agora. Ok? E aqui vocês estão vendo, ó, turma avançado, está aqui, ó, na minha reunião recorrente. Então, o dia que eu for dar a minha aula, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Zoom, fazer o meu login, caso eu não esteja logado, e eu vou selecionar qual é a sala que eu quero. Qual que é a sala que eu quero utilizar? Eu quero quero utilizar essa aqui. E aí eu vou clicar no Start, e aí a reunião vai começar. Como é que eu faço para enviar a informação para os alunos sobre a minha sala? Você vai vir aqui e copia o convite, tá? Se você clicar aqui, ó, Show Meeting Invitation, ele vai mostrar os dados. Você pode aqui copiar. Então, quando clica aqui no copiar, ele vai copiar exatamente essas informações que estão aqui. Então, ele vai te dizer ali, ó, tópico, turma avançado, qual é o horário, então, recorrente, o link, e vocês estão vendo que ele te dá aqui também, ó, o ID da reunião e a senha. Então, o que os alunos precisam? Eles precisam receber essas informações aqui, ó. Essas informações aqui é o que eles precisam para poder acessar a reunião. Tem o link, caso eles queiram entrar pelo link. Ou eles podem entrar também digitando o ID e a senha. Se você entra pelo link, não precisa da senha. Mas se você entrar digitando o ID, aí sim precisa da senha. Então, se eu vier aqui e pedir para entrar numa reunião, ó, ele vai me dizer, ó, Enter Meeting ID or Personal Link Name. Então, aqui você cola o link ou eu posso entrar em uma das reuniões que eu já tenho aqui agendadas, ó. Cada uma tem o seu ID. Se eu clicar aqui embaixo, vocês vão ver quais são as salas que vocês têm, as reuniões que vocês têm. E aqui embaixo, o nome
você já deve estar aí com o seu nome, não precisa mudar. E então, por exemplo, se eu criar aqui, se eu entrar aqui na minha sala, na minha sala pessoal, por exemplo, aquela sala padrão, ele vai abrir e vai entrar a sala. Aí ele pede aqui se eu quero entrar com áudio. Ok, entrei com áudio. E aí, enfim, começou a minha sala. Se eu quiser entrar em outra reunião, também eu posso vir por aqui, escolher, ou eu posso vir por aqui na abinha de reuniões. Então, eu vou entrar aqui na sala da professora Mari e clico aqui no Start. Ok, agora ele começou a minha sala. Então, eu vou conectar aqui vou conectar aqui nessa sala com algumas pessoas. Então, vocês estão vendo aqui que tem algumas pessoas já na sala de espera. E aí, aqui na sala de espera, como é que eu faço? Eu vim aqui em participantes, né? Cliquei em participantes, então aqui, ó, tem algumas pessoas esperando para entrar nessa sala. Então, eu posso admitir todos, e aí os usuários que estão esperando, eles vão fazer o login, né? Então, enquanto eu não abri aqui a minha sala, os meus alunos estavam lá me esperando para poder iniciar a aula. Aqui então eu posso ver quem é que está na minha sala e aqui embaixo eu tenho os controles, né, da sala do Zoom. Eu não vou iniciar o vídeo aqui, né, mas se eu quiser iniciar o vídeo, minha câmera está caída aqui embaixo. Aqui iniciando o vídeo, mas eu vou deixar sem vídeo agora, porque não importa muito pra gente. E vou deixar mudo também, porque também não importa que eu esteja muda, que vocês estão vendo a gravação da minha tela. Então, quais são as opções que eu tenho aqui? Aqui eu posso controlar os participantes, certo? Então, aqui eu estou vendo que eu sou o host, e aqui eu posso ver cada detalhe sobre cada participante. Então, eu posso pedir, por exemplo, mandar uma mensagem, posso pedir para que essa pessoa abra a câmera, posso transformar ela em host. Então, se eu quiser que o aluno apresente a tela dele, compartilhe a tela dele, eu tenho que transformar ele em anfitrião, né? Posso tirar da sala, colocar numa sala de espera, posso remover da sala, né, expulsar a pessoa da sala. Então, aqui são os controles. E se eu vier aqui na minha tela principal também, nos 3 pontinhos, eu também posso acessar os mesmos controles, então, né? Aqui a gente vai ver os alunos, né? Vão estar com a câmera aberta e a gente pode também controlar por ali. Então, aqui é onde eu tenho os participantes. Eu tenho essa ferramenta aqui de poll, que seriam enquetes, né? Que eu posso fazer com a sala. Isso é uma ferramenta bem legal. Então, eu tenho a opção aqui, se eu clicar ali no Edit, ele vai abrir uma janela da internet com os dados dessa reunião. E aí, aqui eu posso criar a minha pergunta. Eu posso fazer isso, então, se eu criei a minha sala, eu posso entrar na minha sala e já criar várias enquetes previamente e deixar salvas aqui. E aí, quando eu estiver no momento da sala de aula, eu só seleciono, eu clico ali naquela ferramenta de poll e seleciono a ferramenta que eu quero, a enquete que eu quero. Então, eu vou colocar aqui teste, digite sua pergunta, este é um teste. E aí eu vou colocar as minhas opções, sim e não.
Posso escolher se eles querem, é uma escolha única ou múltipla escolha, então eu posso colocar várias perguntas, né? E vou salvar. Eu salvei, tá vendo aí, aparece aqui, ó, você criou uma enquete para essa reunião. E aí aparece aqui, enquete 1, teste, eu posso editar ou excluir, posso adicionar outras também. Então eu posso fazer antes, deixar previamente preparado e salvar todas aqui. Aí, no momento que eu quero usar, vocês estão vendo que a minha reunião aqui, ó, apareceu aqui o teste que eu criei já, né? Eu tô na janela aqui do navegador, né? No meu Firefox, que é o meu navegador. Criei aqui a reunião, criei aqui a enquete. E já apareceu aqui na minha tela do Zoom aquela enquete que eu criei. Se eu tiver várias aqui, vou colocar mais uma aqui. Teste 2. Eita. Teste 2. Este é outro teste. Sim, não. Salvei. Ó, agora aparecem as duas aqui. Então, deixa eu diminuir essa janela para vocês verem as duas telas. Então, se eu clico aqui, desculpa, eu estava tentando mudar a reunião. Estava tentando mudar o teste selecionando aqui. Não. Aqui é a área que eu crio. Aqui aparece aqui os testes que eu criei. Então, se eu clico... Quando eu criei o segundo teste aqui em cima, aqui no navegador eu criei o teste 2. Aqui na minha telinha de poll vai aparecer essa seta que me permite escolher qual dos testes que eu tenho previamente criados posso selecionar qual que eu quero, teste ou teste 2. E aí, para os meus alunos verem o teste, porque até agora eles não estão vendo o teste, eu tenho que clicar em Launch. Então, eu tenho que lançar, né, o teste. Agora sim, né, ele está em andamento, os meus alunos, né, os meus participantes estão vendo as perguntas, e aí eu peço para eles responderem. E aí, por exemplo, agora uma pessoa respondeu, eu posso, agora duas pessoas responderam, teve mais uma pessoa respondendo o teste aqui. Essas pessoas todas são as mesmas pessoas, mas tudo bem. Então, vou responder aqui a enquete. Estou tentando responder a enquete aqui pelo celular, mas pelo celular eu não sei como responder. Bom, pelo meu celular aqui aparece que tem uma enquete em andamento, mas eu não consigo responder a enquete. Ah, ok, consegui. Apareceu aqui para mim. Eu mesma entrei na sala pelo celular para ter gente aqui na sala. Então eu posso aqui, eu estou vendo as parciais aqui, agora eu posso encerrar, e aí aparece para mim as respostas, diz que está terminado. Eu posso relançar, caso, eu não fiz, eu quero fazer, eu posso mandar de novo, ou eu posso compartilhar os resultados, e aí os meus participantes vão ver na tela deles essa mesma telinha aqui que eu estou vendo, vão ver aqui os resultados da minha enquete. Posso parar aqui, ok, aí eu posso fazer outro teste se eu quiser, e assim sucessivamente. Se eu não quiser mais usar essa ferramenta, eu simplesmente fecho e continuo na minha reunião aqui normalmente. Então, enquanto eu estou fazendo tudo isso, os meus alunos continuam me vendo, continuam me ouvindo. Ela não interrompe a reunião, tá?
Depois a próxima ferramenta que a gente tem aqui é de chat. E o chat eu posso selecionar aqui para quem que eu vou mandar a mensagem. Então eu posso falar com apenas um aluno ou com todos. E os alunos também podem se comunicar com todos. E eu posso editar aqui, tá vendo nos 3 pontinhos? Eu posso editar com quem é que eles podem conversar. Então, se eu quiser fechar o chat, eu coloco ninguém. Ou eles só podem participar com o host, só com todo mundo de forma pública, ou podem se comunicar com todos de forma pública ou com mensagens diretas. Pode ser interessante deixar essa opção aqui, que eles só podem conversar de forma pública com todos, para evitar que eles fiquem mandando chat um para o outro no privado durante a aula, caso os professores desejem evitar esse tipo de chat cruzado, ou deixar a permissão de que eles possam mandar chat para todo mundo de toda maneira. Próxima opção aqui é de compartilhamento de tela. Nessa opção aqui, se eu clicar no verde, ele vai compartilhar a minha tela. Uma característica do Zoom é que ele não mostra ele mesmo, então isso é interessante. Se eu clicar aqui no Share Screen, eu tenho algumas opções, então eu posso criar um quadro branco, por exemplo, onde eu posso escrever. Aqui ele está me perguntando onde é que eu quero criar o meu quadro, porque eu tenho duas telas, 2 monitores aqui no meu computador ligados. Eu posso escolher também uma determinada janela para compartilhar. E importante, se os professores, vocês forem mostrar um vídeo durante a sala de aula, é importante que vocês selecionem aqui compartilhar o som e otimizar para vídeo. Então, se você quer mostrar um vídeo do YouTube, por exemplo, é importante selecionar aqui essas 2 opções. Isso aqui é uma ferramenta básica, aqui no avançado você tem algumas opções avançadas, como é que você quer compartilhar o seu áudio, se você quer compartilhar só uma parte da sua tela, ou um vídeo. Enfim, eu sugiro que vocês brinquem um pouco com essas opções antes de começar a aula, para vocês verem como é que isso aqui funciona melhor, como que vocês podem utilizar essas funções, né? Então, agora eu estou compartilhando ali uma janela na minha tela, que é o meu navegador de explorador de arquivos, e ao mesmo tempo o zoom ficou minimizado ali para mim. Então, para parar o compartilhamento, eu clico no botãozinho de stop, ele vai aparecer um botãozinho no alto da minha telinha, no alto da tela que eu estou compartilhando vai aparecer ali o botão de stop. Se eu clicar na setinha aqui ao lado, eu tenho algumas opções. Posso permitir que mais de uma pessoa compartilhe a tela ao mesmo tempo. Isso pode ser útil se tiver uma apresentação de trabalho em dupla, por exemplo. E tem algumas opções avançadas aqui, então quem é que pode compartilhar? Só o anfitrião ou todos os participantes? E se é possível compartilhamento simultâneo, né? Mais de um participante está compartilhando. Aqui é o botãozinho para gravar, a gente não vai gravar as nossas aulas, então não precisa se preocupar com esse botão. Depois tem o botão aqui de Breakout Rooms, essa é uma função bem interessante do Zoom, em que a gente vai criar grupos, né, subgrupos na sala de aula. Então, eu posso dividir os meus alunos e aqui eu escolho o número de salas e ele me mostra aqui quantas pessoas em cada sala, de acordo com o número de alunos que eu tenho na aula e de acordo com a quantidade de salas. Então, aqui eu criei 2, eu vou ter 2 alunos em cada sala. Eu posso pedir para o Zoom distribuir de forma automática, posso escolher quem vai para cada sala e posso deixar cada um entrar, escolher a sala que quer entrar.
Depois que eu seleciono aqui a opção que eu quero, eu peço para criar. E aí ele me mostra aqui, né, como é que ficou a distribuição. Essa é a distribuição que ele fez aleatória, eu posso trocar ou mover para outra sala, por exemplo. Posso pedir para recriar e aí ele vai possivelmente embaralhar isso aqui de novo. Posso adicionar uma nova sala, então tudo isso são controles antes, né? Então as minhas salas ainda não estão abertas. Agora eu vou abrir as salas e aí o que acontece é que os participantes recebem um aviso de um convite para entrar nas salas. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 participantes já entraram nas salas e os outros ainda estão. Eu ainda estou vendo eles aqui, tá vendo? Ó, esses 3, eles não entraram nas salas de aula, nos grupinhos separados. Opa, agora o outro entrou, ficaram 2 aqui. Um sou eu, né, que sou o host, e esse aqui que não entrou, porque não tem ninguém na frente do computador para ele poder dizer que pode entrar na sala. E aqui eu posso entrar então nessas salas, eu posso, por exemplo, eu estou lá, os alunos estão lá discutindo e eu quero lá participar, quero ver o que eles estão fazendo, eu venho aqui, eu quero ver o que esses 2 aqui estão conversando, eu vou para aquela sala. E aí eu saio da sala principal e eu sou redirecionada para uma nova sala. E aí eu entrei na sala onde estão aqueles 3, onde estavam aqueles 2 participantes originais. Eu posso aqui interagir com esse grupinho aqui e se eu quiser eu saio. Quando eu peço para sair, ele me dá essas 3 opções. Então eu não quero encerrar a reunião, eu quero só sair desse breakout room. Então é essa opção que eu vou escolher. E aí eu vou voltar para a sala principal. Agora eu quero entrar na sala 2. Então, vocês viram aqui, eu cliquei em Breakout Rooms de novo. Vou entrar aqui no Room 2. E aí ele está me direcionando para outra sala. Nessa outra sala só tem uma pessoa. Aí eu interagi aqui. Ok. Agora eu quero... vejam aqui, ó. Na sala 2 tem 3 pessoas, na sala 1 tem 2 pessoas. Aqui eu posso mandar uma mensagem para todo mundo, por exemplo, atenção, está chovendo. E aí essa mensagem vai chegar para todas as pessoas em todas as salas. Eu vim aqui na função Breakout Room. E eu vou, então, sair dessa sala. E agora eu quero encerrar, né? Acabou o momento do Breakout Room. Então, eu vou fechar todas as salas aqui. E aí, em 1 minuto, né, ele dá um aviso, ó, as salas vão fechar, e aí quem estiver lá participando pode sair, ou esperar que a sala feche sozinha. E aí as pessoas retornam para a sala. Ok, todo mundo voltou, né, ele me mostra aqui, ó, que as salas estão fechadas, eu posso abrir de novo, posso recriar. Posso também, aqui, quando eu vou criar salas, antes de abrir as salas, eu posso determinar, ó, vou determinar que elas durem 5 minutos, ou que elas durem 2 minutos. Posso pedir para dar uma notificação, colocar um cronômetro, né, para fazer uma contagem regressiva na tela, porque aí a pessoa vê, essa sala vai terminar em tanto tempo, e aí ela fecha automaticamente depois daquele tempo, eu não preciso fechar, não preciso vir aqui e fechar a sala. Bom, depois tem aqui o botãozinho de reações, onde a gente tem aqui algumas reações mais comuns, né? Então tem aqui levantar a mão, que é o que os alunos vão fazer. Então eu consigo ver aqui no chat que tem
uma mão levantada, consigo ver aqui também, né, na tela da pessoa mostrando a mão, e aqui na lista dos participantes também, que ela está com a mão levantada. Importante se, normalmente, acredito que tem um sinal sonoro para essas reações, né, de levantar a mão e etc, para o professor poder escutar, prestar atenção e ver que tem alguém levantando a mão. E aqui tem outras possibilidades aqui de emojis e tal que os participantes podem enviar. Podem bater palmas, por exemplo. Aqui eu vou abaixar a mão. E ali aquela reação ela fica um minutinho, um tempinho ali. E aqui eu posso fazer o broadcast, né? Eu posso transmitir essa reunião em outras plataformas, essa parte aqui a gente não vai utilizar. Então, gente, essas aqui são as ferramentas do Zoom. Ah, também aqui eu esqueci de mostrar, modo de visualização. Então, eu posso, aqui esse modo que eu estou vendo é o modo de galeria, em que eu vejo todos os participantes. Tem um modo de falante, e aqui quem está falando, aqui na verdade tem o usuário que está conectando no áudio aqui. Como eu estou muda, eu não estou aparecendo. Deixa eu tirar me desmutar aqui. Então aqui eu estou falando e vai aparecer, para os outros lá vai aparecer a pessoa que está falando, que vai aparecer aqui na frente. E eu tenho também o modo de full screen, daí eu não vejo os bordinhos das janelas. O modo que eu acho mais interessante é esse modo de galeria, porque é quando a gente pode ver todos os alunos. Cada um configura no seu equipamento, né? Então, o estudante ele pode escolher o modo de visualizar que ele quer, tá? Mas a gente, como professor, eu recomendo que use sempre esse modo de Gallery View, para poder ver os alunos, né, enquanto vocês estão falando, enquanto vocês estão dando aula. Ah, uma outra coisa que acontece também, quando eu compartilho a minha tela, deixa eu colocar o meu compartilhamento de tela aqui, vou compartilhar a mesma tela aqui que eu estou usando. Então, aqui tem vocês estão vendo aqui a tela do meu navegador, e aí vocês veem que eu não vejo mais as pessoas, né? Eu não vejo mais os alunos, então se eu estiver compartilhando a minha tela, aí os participantes somem para mim, então eu só vejo a minha tela, mas eu posso vir aqui no aplicativo do Zoom. Tá. E, bom, eu tenho aqui, posso deixar a janelinha de chat aberta. Aqui, ok. E eu posso mostrar aqui a lista de participantes, né? Só que eu não vou ver enquanto eu estou compartilhando aqui, eu não vou ver a tela do Zoom, né? Então, deixa eu parar esse compartilhamento aqui. Eu estava compartilhando a minha tela inteira. Outra possibilidade que eu tenho quando eu compartilhar é compartilhar só uma janela. Então, eu só vou compartilhar a minha janela do Firefox. Quando eu peço essa forma de compartilhar, então vocês estão vendo aqui que aparece esse quadro verde aqui ao redor, é a janelinha que eu estou compartilhando. Certo? Então, eu posso visualizar o resto da tela aqui, por exemplo, se eu quiser
ver as outras janelinhas, aqui posso abrir a janelinha dos participantes aqui, posso abrir a janelinha do chat e mostrar aqui, por exemplo, né, mostrar um vídeo aqui para os alunos. Posso tocar um vídeo aqui enquanto eles... Tocar o vídeo do Pica-Pau. Aqui eu posso pausar o compartilhamento sem sair do compartilhamento, aí vai ficar congelada a tela para quem está vendo a reunião. Posso fazer anotações. Opa. Deixa eu compartilhar de novo. Posso fazer anotações, né? Então, por exemplo, o professor está trabalhando, se estiver trabalhando lá com o arquivo PDF, né, pode vir aqui e fazer uma anotação, né, sublinhar alguma coisa, pode fazer colocar estou corrigindo o exercício, então, esse aqui está certo, esse aqui está certo, né, colocar um carimbo. Pode trocar a cor aqui, pode limpar os desenhos e depois pode salvar uma foto dessa tela, né, que fez. Aqui ele deixa eu criei uma telinha separada, posso escrever um texto na minha tela. Então, isso aqui pode ser bem útil, né, caso esteja trabalhando com algum material, um texto, por exemplo, fazer essas anotações, chamar atenção se estiver fazendo um exercício, estiver compartilhando talvez um gráfico, por exemplo, mostrar aqui, né, sublinhar, indicar esse tipo de função. Ok. Para o compartilhamento, aí eu voltei aqui com a visualização da minha turma. Na minha casa eu tenho 2 monitores, então quando eu compartilho, normalmente eu compartilho uma tela e aí eu consigo continuar vendo todo mundo na segunda tela, mas eu sei que nem todo mundo tem 2 monitores, então nem todo mundo consegue fazer dessa maneira. Mas uma opção que talvez possa ser interessante é essa aqui de compartilhar uma porção da tela. Então você escolhe, eu vou compartilhar só esse pedacinho aqui da minha tela. Então aqui é onde eu vou colocar vou colocar os meus arquivos, etc. E esse resto da tela que os meus alunos não estão vendo. Então pode ser, sei lá, minha área de rascunho aqui. Então, quando eu estou compartilhando, eu também posso fazer aqui breakout rooms. Tá? Eu só vir aqui meeting controls. Eu venho aqui no mais. Eita. Venho no mais. E aí eu posso fazer os breakout rooms. E gravar, ok, aqui são... Opa, pedi para broadcast sem querer. Posso fazer um poll. Posso, enfim, fazer essas outras coisas. Ok, essas são as funções básicas do Zoom. Ajuda bastante na hora de dar aula, realmente, quando você tem um segundo monitor. Então, para aqueles que tiverem condições de ligar um segundo monitor no seu laptop ou no seu computador, ajuda bastante, porque aí quando você compartilha a tela, você compartilha um monitor e no outro monitor você consegue manter os alunos aqui, manter a visualização dos alunos. Então, você consegue ver os alunos enquanto você está compartilhando, e isso é bastante útil.
Se tiverem alguma dúvida, então entrem em contato e a principal recomendação é testem, tá? Entrem nas salas, criem a sala e brinquem ali, façam testes para ver como é que as coisas funcionam. Então agora que eu vou encerrar essa reunião, venho aqui no End, vou encerrar para todos. Eu também posso sair, só sair, e aí ele pede para que eu diga, deixe uma outra pessoa como anfitrião no meu lugar, ou encerrar a reunião para todo mundo. E aí, encerrou a reunião para todo mundo. Ele fecha automaticamente. E aí eu volto aqui a janelinha dos controles, né, na sala de controle aqui do Zoom. Então é isso. Espero que tenha sido útil. E até mais.